que nos acompanham no nosso canal. Mais uma vez estamos aqui com muita vontade, com muita alegria, trazendo um tema interessante para que você que atua na área, para você que não atua na área, para você que tem alguma simpatia pela área de psicologia. Nós estamos trazendo para vocês este tema sobre as medidas socioeducativas, e para colaborar conosco, nós temos como convidado hoje o psicólogo Antônio Juracy, psicólogo clínico, e que tem profundo conhecimento sobre as medidas socioeducativas. Estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Antônio Juracy, psicólogo clínico, atuante e profundo conhecedor da área das medidas socioeducativas, farto conhecimento e que tem uma profunda experiência nesta área. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua presença e gostaríamos que o senhor ficasse inteiramente à vontade a fim de que pudesse esclarecer, como psicólogo que é, psicólogo clínico, qual a função principal do psicólogo na intervenção numa medida socioeducativa. Bom dia, é uma satisfação grande a gente poder estar colaborando com um tema que às vezes é desconhecido por parte da sociedade e da mídia. Quando fala do tema, fala de uma agenda muito preconceituosa. A função do psicólogo nesse processo, primeiramente, perpassa pelo conhecimento da política pública, né? Ao longo desses anos a gente tem observado, Dr. Gilson, que as pessoas que atuam nas medidas socioeducativas, por vezes elas não conhecem sequer a política pública. E quando eu não tenho um conhecimento, né, daquilo que eu me proponho a fazer, eu incorro em cometer graves erros, né, na atuação com relação ao psicólogo. Mas uma vez o psicólogo tendo um bom domínio, um bom conhecimento dessa política pública, né, a atuação dele é uma atuação em que ele vai passar pela escuta. A escuta, ela precisa ser trabalhada, é importante a escuta nesse processo, né? Primeiro porque tu vai estar lidando com um público que é um público diferenciado, são adolescentes como qualquer outro adolescente. Entretanto, eles estão vivenciando um momento, do ponto de vista da sociedade, estão à margem da sociedade, direcionados pela mídia, as pessoas com um preconceito grande, e às vezes o profissional já chega no sistema, né, contaminado também com esse pensamento. Por isso que é importante ele ter uma escuta qualificada para poder ser desenvolvido. Acho que inicialmente, Gilson, é isso, acho que uma escuta qualificada para poder entender o contexto desse adolescente, deste público que ele vai propor trabalhar. Ele é muito importante, principalmente para o psicólogo, quando ele vai atuar no sistema socioeducativo. É importante que ele tenha conhecimento de uma atuação clínica, ou que isso é o suficiente para ele fazer as intervenções num adolescente que está participando desse processo de internação. É suficiente ele ter conhecimento técnico de uma abordagem específica. Isso apenas já credencia ou tem algo mais que o torne, digamos assim, ou mais completo ou menos completo, enfim, alguma coisa que possa faltar além do conhecimento clínico? Eu acho que duas coisas a gente precisa fazer um comentário aqui. Primeiro, com relação ao profissional, ele precisa ser um cara empático, né? Esse é um sistema em que não cabe preconceito, né? Muito embora a gente sabe que o nosso curso, todo o processo da formação, é um curso, né, que trabalha o acadêmico nesse sentido, em que a nossa atuação não pode estar provida de preconceito, mas todos nós sabemos que todos nós carregamos os nossos valores, né? E por vezes a gente, até que inconscientemente, a gente incorpora esse preconceito. Acho que, primeiramente, é isso. Você tem que estar desprovido do preconceito, e também você tem que entender que aqui não cabe um papel de super-herói. Você não pode trabalhar com romantismo, você tem que trabalhar com a realidade, né? Tu tem na tua frente um garoto de 12 a 18 anos que cometeu um ato infracional, que tem uma história de vida. Esse é um ponto. O segundo ponto, com relação à qualificação e abordagem, a minha formação é clínica, né? Embora você não faça clínica dentro do centro, mas se você tem uma escuta clínica,
ela é fundamental para te poder entender essa psicodinâmica desse sujeito, compreender como é que ele se movimenta no tempo, no espaço e nas relações. Isso é importante você ter essa qualificação. Quanto à abordagem, acho que a abordagem não seria adequado dizer assim, olha, para esta política pública, esta abordagem. Acredito que uma escuta clínica qualificada ela ajuda, embora você não vá fazer a clínica dentro dessa política pública. Mas a escuta clínica é importante para a gente poder entender, compreender a movimentação desse sujeito do ponto de vista psíquico, né? Acho que é interessante. Significa dizer que, embora ele não vá fazer clínica dentro do centro, dos centros socioeducativos de internação, é importante que ele tenha conhecimento teórico sobre a abordagem clínica para que ele possa entender, acima de tudo, a dinâmica do adolescente que, em conflito com a lei, que cometeu um ato infracional, que quase sempre é uma dinâmica diferente, quase sempre não, sempre é diferente, uma dinâmica mental, isso que eu quero dizer, de uma lógica diferente da dos outros adolescentes, né? Então, muito bem colocado, foi muito bem colocado essa posição de que é preciso que o psicólogo tenha esse olhar, né? Tenha essa visão de que a clínica é fundamental, mas não é tudo. Fora isso, no que diz respeito a, por exemplo, a legislação, o que é importante que o psicólogo conheça para que ele possa minimamente nortear o seu trabalho, dentre as outras tarefas que não sejam o atendimento específico? Veja bem, eu quero retomar o que eu disse anteriormente. Nós trabalhamos com uma política pública que ela é garantista, né? Nós trabalhamos com a proteção integral, né? Nós trabalhamos com a doutrina da proteção integral, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste sentido, nós somos absolutamente garantistas. E aí se faz necessário que o psicólogo, além do seu aporte teórico, além do seu conhecimento, reitere que é importante que ele conheça a política pública, e como essa política pública ela trabalha na interface do sistema de justiça, e essa política pública tem uma fundamentação legal, jurídica, ele precisa conhecer a lei, né, que é o arcabouço dessa política, até que a intervenção dele seja uma intervenção que vise garantir o direito do adolescente. Doutor Antônio, que lei específica? A Lei 12.594, né, que é a lei dos sinais mais recente, 2012, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a doutrina da proteção integral. Então, como eu te disse, além desse conhecimento, para que ele faça uma intervenção e assegure o direito dele, isso é fundamental para o psicólogo. Eu vou só te dar um exemplo. Todos nós sabemos, isso não é nenhuma novidade, e não vai ser aqui que vai ter essa novidade aqui, que os atos infracionais, eles sempre, via de regra, eles orbitam, né, no uso da substância e do tráfico de droga. E parte desses adolescentes, boa parte deles, eles usam droga, né? Eles têm um comprometimento, eles têm um envolvimento com a droga. Muitos deles já bastante avançados. Então, quando eles vêm cumprir uma medida socioeducativa, a medida por si só, ela não é suficiente para recuperar um adolescente desse da dependência química. O psicólogo ele precisa estar consciente disso. Mas se ele não conhecer a legislação e não tiver um olhar diferenciado, ele não vai atender esse público. Porque se ele conhecer bem, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma opção por uma outra medida, um outro tratamento. Por isso que julgo necessário conhecer essa política pública, né? E aí, quando eu digo isso, eu digo assim, retirar ele dessa condição de internação e encaminhar ele para uma medida protetiva, com o tratamento da dependência química. E fique realmente enfatizado que o psicólogo, nessa função, na atuação de uma medida socioeducativa, ele não é limitado especificamente ao atendimento. Se vocês perceberam, no início, o doutor Antônio falou sobre a questão do preconceito. Isso é fundamental. O psicólogo que se arvorar no direito de trabalhar no sistema socioeducativo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele tem que estar desprovido
de qualquer sentimento preconceituoso quanto ao ato infracional cometido pelo adolescente. Embora seja talvez um dos aqueles mais feios possíveis, digamos assim, aqueles que assustam mais, mas nós estamos no exercício da nossa profissão. Por isso que entendemos sempre que o psicólogo ele é um profissional que tem que ser diferente. Nós queríamos aproveitar a oportunidade para questionar ao Dr. Antônio, que é psicólogo, como ele se vê na função de diretor de um centro socioeducativo, de uma unidade de internação, bem como, para quem ainda não conhece, o Dr. Antônio também foi gerente, né, das medidas socioeducativas. Então ele tem profundo conhecimento e tem experiência necessária para colocar mais para os psicólogos, para nós da área de psicologia, a sua experiência como profissional como um todo, não apenas como psicólogo, mas como gerente, mas como diretor de um centro. Bom, interessante, assim, eu faço sempre, eu rememoro como eu encontrei essa política pública, né? Isso se deu em 2009, quando eu estava finalizando a especialização em psicologia clínica, na abordagem analítica, e que todos vocês sabem, né, que já passaram por esse processo, a gente tem que fazer o nosso artigo, o nosso TCC. E o meu tema foi completamente diferente, né? Eu procurei, pesquisei e fui fazer uma abordagem sobre esse tema. Fiz uma pesquisa, depois tive uma experiência de trabalhar no estado do Acre, já como técnico, né, na função de psicólogo, e depois na função de gestor. De lá para cá eu fiquei sempre revezando entre a função de técnico e na função de gestor. Hoje estou gestor, né, na função de gestor. Mas é importante, eu sempre digo que o psicólogo é aquele sujeito que ele tem um olhar 360, né? Porque a gente trabalha as relações, né? E nesse trabalho de gestão, a minha formação, ela tem me ajudado bastante, porque o psicólogo ele tem um olhar diferenciado, né? E um olhar que é básico, né? Primeiramente ele tem que estar desprovido desse preconceito, né? Ele tem que ser um olhar qualificado, a partir do sujeito, a partir da história de vida do sujeito, né? A partir da historicidade do sujeito. Quando você tem esse olhar mais qualificado, tu consegue entender o contexto e fazer intervenções mais qualificadas. E digo que assim, a função do psicólogo, sobretudo no sistema socioeducativo, é importantíssima a função do psicólogo. Além de subsidiar um magistrado, um sistema de justiça, ele é aquela pessoa que está posta naquele ambiente de trabalho, capaz de fazer uma leitura do todo e de poder subsidiar tanto o gestor, né, o gestor onde ele está inserido naquele contexto, ou atender os próprios colaboradores. Haja vista que esse sistema é um sistema que demanda muito uma carga emocional, né? Há um envolvimento intenso da nossa parte. E te digo que o papel do psicólogo ele é fundamental. Quem não conhece essa área, eu convido a fazer uma leitura, né? Comece pelo estatuto, comece pela lei assinada, e um teórico que é o carro-chefe das medidas, que é o Antônio Carlos, pedagogo, que escreveu muito sobre as medidas socioeducativas. Muito obrigado, doutor Antônio, por ter participado conosco deste programa, trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a medida socioeducativa, sobre a internação, principalmente, sobre políticas públicas, e como, enquanto psicólogo, ele pode contribuir nas funções que existem dentro de unidades socioeducativas. Isso é muito importante. Então, você que gostou, coloque lá o dedinho no like, se inscreva no nosso canal e, como eu digo sempre, peço a vocês que sugiram temas para que a gente possa estar interagindo com vocês, que vai ser muito significativo e muito prestigioso para nós. Muito obrigado e até o próximo programa.